Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente falar do CVBI 11, Fundo de Crédito da VBI, tá? Agora também Pátria. Então a gente tem aqui um fundo de crédito, investe em crédito imobiliário de médio risco, um pouco mais light, tá? O valor atual R$ 84,19 e chegou a ser negociado a R$ 73 nessa mínima das semanas passadas, né? Quando a gente olha aqui no gráfico ali por volta da metade de dezembro estava bastante descontado. Agora já deu uma recuperada, né? A gente está falando de uma subida aí em 15 dias de 15%. Então, bem bacana. Quem conseguiu comprar aí em patamares baixos está carregando um grande dividend yield aí por muito tempo. Dividend yield anualizado, pegando os últimos 12 meses, a gente está falando de 3,28%. E pagou aqui no dia. Vai pagar. Não, pagou no dia 16/12, 9 centavos, que corresponde ao dividend yield mensal de 1,14%. Tá? Então, partindo para o relatório gerencial, para a gente ver as movimentações, né? Aqui está o objetivo do fundo, política de investimento, aqui algumas informações de taxa, código de negociação, quando iniciou o fundo, bem bacana aqui você saber desses pontos, né? Claro, não é de extrema importância, até para o acompanhamento mensal. Mas está pensando em comprar, olhou pela primeira vez, olha aquelas informações, bacana. Aqui o resumo da estratégia, né, 100% em CRIs, spread alvo de 3 a 4% e carteira composta por ativos que ofereçam recomposição da inflação e remunerem mensalmente o investidor. Então, é um fundo imobiliário de crédito indexado ao IPCA, a inflação. Ok? Aqui tem a estratégia de diversificação, né, que eles comentam alguns pontos de posições máximas, né, em cada setor, em cada tipo de região, posição geográfica do devedor, tá? Então, bem bacana também. Perfeito. Então, aqui a gente está falando de um patrimônio líquido de 1 bilhão, né? E está no valor de mercado de 949 milhões. Aqui é uma tabela de sensibilidade, então hoje a gente está falando de uma cota em R$ 84,00. Se a gente pega na tabela de sensibilidade, entre 82 e 86, ali vai dar um dividend yield de 10, dividend yield não, desculpa, um IPCA mais 10,4%, né, tentando fazer uma interpolação aqui desse gráfico. Bacana, aqui está o portfólio, né, então a gente está falando aqui de 9,6% em FIIs, CRIs 85,5%, tem 5% em caixa ainda, tá? E os comentários da gestão, né, interessam bastante aqui. O fundo não conta com operações alavancadas, né, não conta com compromissados, aqui fala da posição alocada em cada tipo, né, então aqui 85,5% em CRI operações, bacana. Que fala da distribuição, 90 centavos, dividend yield anualizado de 12,5%. E aqui fala que eles estão acumulando, o fundo acumulava 13 centavos por cota de reserva de lucro não distribuída. No mês de novembro, reduzimos a posição do fundo no CRI Cortel e adquirimos o CRI Visconde. Então, movimentações aí que houveram esse mês. Ok? Alguma coisa mais importante aqui. Aqui está a distribuição dos rendimentos por cota, né? Já está no segundo mês pagando 90 centavos. Ok, a performance do fundo aí, pegando o crescimento da cota e também os rendimentos, né? Tá ganhando aí do IFIX, tá ganhando do IMAB, tá ganhando do CDI. Ok? Vamos ver aqui mais para baixo, número de cotistas, liquidez alta, número de cotistas aí constante, carteira de ativos, tá? Então a gente está falando de uma diversificação bem boa, tá? A concentração ali em 25% do varejo, né? A maior concentração. E distribuição geográfica também bem completa. Claro, ali quase 50% em São Paulo, que é a região onde mais eles possuem CRIs. Carteira de ativos, então a gente está falando aqui da maioria em IPCA, e uma parte em CDI, taxa MTM IPCA mais 10, do CDI mais
4,5. Okay? E também tem a taxa de aquisição, né? IPCA mais 8,2 e CDI mais 4,3. Ok? Aqui está a qualidade dos CRIs, os vencimentos, né? Maioria para mais de 2030. Bacana. Demonstração dos resultados. Então aqui a gente pega novembro. Resultado, 90 centavos. Ok. Valor distribuído. A reserva final aqui que eles falam, 1,4, que está em milhões, né? Que está em milhões, tá? Só o resultado que está por cota, de 90 centavos. Então, bacana saber essa descrição também da DRE. E aqui para baixo a gente já tem um detalhamento dos ativos, né? Então quem tiver interesse em saber mais a fundo, é interessante ver que pelo menos as maiores concentrações, se fazem sentido, se são bons CRIs de fato. O que é interessante é só ver também a posição em fundos imobiliários. Então, se a gente pega mais para baixo aqui, detalhamento de ativos em fundo imobiliário, então, maior concentração é no MVBI, 4,8%, que é um fundo da própria VBI. Tá? Não conheço esse fundo, mas é interessante a gente ver que a maior parte do PL que está em fundos imobiliários, né, do CVBI 11, é no fundo da própria casa, então não sei qual a justificativa que deram, mas interessante também ter noção desse ponto. Ok? Partindo aqui para a gente ver o resumo do fundo, então a gente está falando de um resultado de 88 centavos, distribuiu 9, usou um pouco de reserva, agora a reserva acumulada está em 13 centavos, não tem alavancagem, não teve ganho de capital, não tem vacância, né? Ok? E aí a gente, deixa eu só voltar uma coisa, inclusive tô no lugar errado aqui, tem que pegar ele aqui. Então eu vou tirar aqui do relatório, vou procurar o CVBI. Deve estar aqui no começo. Ok? Então a gente está falando de 83,1% em CRIs, tá? 9,7% em FIIs, 7,1% em caixa. Perfeito. CDI mais 4,3 e IPCA mais 8. Isso daqui não é um MTM, né? Deixa eu pegar o MTM. A gente está falando de IPCA mais quanto? Que é o que eu vou usar para o cálculo. IPCA mais 10. Então eu vou voltar aqui. Preço teto. Primeiro eu já vou colocar aqui. Então IPCA mais 10. A taxa que o CVBI pratica é de... Não é de 2%, não. De 1%. Isso daqui eu sei de cor. 1%. E o valor patrimonial do fundo é de 92,13. Então, valor patrimonial 92,13. Então a gente está pegando aqui um preço de R$89, quando a gente vê o quanto está sendo negociado em R$84, então pode ser, né, que seja uma oportunidade, ou quem aí estiver procurando talvez um fundo de crédito. Isso não quer dizer que é uma recomendação de compra esse vídeo, não é uma recomendação de compra nem de venda, nenhum dos meus vídeos. É mais um cálculo que eu faço para mapear os fundos, para saber se pode estar interessante ou não, né? Então aqui o preço que eu calculei está maior do que o que está sendo negociado, então poderia estar entrando no meu radar. Não tenho esse fundo, não é minha intenção comprar nem vender também, então com certeza não é uma recomendação. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.